Olá pessoal, estou aqui mais uma vez trazendo um novo conteúdo. Iniciaremos hoje a mão na massa de verdade, né? Trabalhando com HTML, XHTML. Esse material será disponibilizado para você em sua área virtual e hoje nós iremos especificar algumas conceituações, principalmente sobre HTML. Iremos entender sua história, o que é XHTML, o que é XML, qual é a estrutura básica de um documento HTML, o que são tags, tudo isso será abordado neste slide, ok? Inicialmente, para começar, a gente precisa definir HTML, né? A definição está aqui nesse texto e vamos ler junto para podermos discutir, né? HTML é uma abreviação de Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. Resumindo em uma frase, o HTML é uma linguagem para publicação de conteúdo, tais como texto, imagem, vídeo, áudio e etc., na web, interpretada por um navegador, também chamado de browser. Então, essa definição aqui, gente, ela sintetiza bem o que vem a ser HTML, né? Eu já falei em outras videoaulas que o HTML é uma linguagem de marcação que você pode fazer uma pequena analogia, por exemplo, com aquele aplicativo Microsoft Word, né? No Microsoft Word você tem um editor de texto profissional, onde lá você pode digitar textos, criar parágrafos, né? Criar itens em listas, né? Criar tabelas. Tudo aquilo ali é uma linguagem de marcação implementada pelo Word, que permite aqueles elementos serem adicionados no documento. Só que para a web, nós utilizaremos uma linguagem chamada de HTML, que permitirá a gente criar tabelas, a gente inserir imagens, a gente colocar textos alinhados, né? Tudo isso com essa linguagem de marcação chamada de HTML. HTML é baseado no conceito de hipertexto, né? Hipertextos são conjuntos de elementos ou nós ligados por conexões. Estes elementos podem ser palavras, imagens, vídeos, áudio, documentos, etc. Estes elementos conectados formam uma grande rede de informação que é a nossa web, né? Então, nós iremos trabalhar bastante essa questão das conexões que vão existir entre as páginas, né? Que vão conter esses elementos aqui, imagens, vídeos, áudios, etc. Então está aí definido o que é HTML, né? Linguagem de marcação. Se alguém te perguntar se HTML é linguagem de programação, você vai dizer que não, certo? Você vai entender um pouco mais sobre o que é uma linguagem de programação em aulas futuras. Mas entenda que marcação é diferente de uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação ela tem capacidade de processamento, como eu já exemplifiquei o caso do carrinho de compras, né? O carrinho de compras, quando você está efetuando uma compra, ele faz o cálculo dinâmico lá do frete, né, da quantidade, do valor do produto. O HTML ele não tem essa capacidade de fazer contas, né, de tomar decisões, de implementar funções dentro de um documento. Então, é por isso que ele não é uma linguagem de programação, é apenas uma linguagem de marcação. Lembre-se disso. XML. Eu vou agora apresentar um conceito que vai estruturar o seu conhecimento no próximo slide. É preciso entender o que é XML. XML, ou Extensible Markup Language, né, como está aqui em cima, é uma linguagem também de marcação, certo? Que ela foi criada com o objetivo máximo do XML foi a questão de que dois sistemas ou dois softwares que fossem construídos em linguagens diferentes, eles pudessem se comunicar. Então, o XML é como se fosse uma linguagem universal, certo? Imagine dois estrangeiros, um tentando conversar com o outro, só que não houve sucesso porque ambos estão falando em línguas diferentes. Então, imagine um tradutor entrando no meio dessa conversa
e traduzindo essa conversa dos dois estrangeiros. Então, o XML ele é como se fosse esse tradutor, né? Ele permite que uma linguagem de programação ou um sistema que foi criado com essa linguagem possa entender o outro sistema, ok? E onde entra o XML junto com o HTML? Bom, o XML ele possui uma padronização muito interessante, uma flexibilidade muito interessante na hora de criar o que a gente chama de tags. Essa padronização ela foi inserida dentro do HTML, que vocês vão entender um pouco mais adiante, certo? O XML ele tem características de simplicidade, legibilidade, certo? Na sua sintaxe. Também permite, né, a interligação de bancos de dados distintos e a estrutura da informação é o foco do XML. Então, o XML ele vai ser agregado, né, ao HTML, como vocês podem ver agora no próximo slide. XHTML. Vocês vão entender na história, que eu vou passar um quadro geral da história do HTML, certo? Que o HTML ele não tinha uma padronização na sua sintaxe. Os códigos eles eram colocados, né, sem um padrão. E o que é que os caras fizeram? Eles uniram essa flexibilidade, essa padronização, essa capacidade de organização do XML ao HTML e criaram uma linguagem chamada de XHTML, certo? Ou Extensible Hypertext Markup Language, como está aqui. É uma reformulação da linguagem de HTML baseada em XML. Então, se eu te perguntar qual é a diferença entre HTML e XHTML, você vai me dizer que o XHTML é uma reformulação, um melhoramento da linguagem HTML, certo? Uma padronização que utiliza XML, ou seja, a linguagem ela ficou mais padronizada. Vocês vão entender um pouco mais no próximo slide, certo? Essa linguagem ela pode ser interpretada por qualquer dispositivo, independente da plataforma utilizada, pois as marcações possuem sentido semântico para as máquinas. Eu vou explicar o que é semântica no próximo slide, certo? XHTML é uma linguagem que começou como uma reformulação do HTML4, que vocês vão visualizar no quadro histórico nos próximos slides. Então, o que vem a ser semântica? Por que o XHTML ele é semântico, certo? Lembra da padronização que eu acabei de falar? Então, a palavra semântica ela refere-se ao estudo do significado. Quando utilizamos cada marcação para o que ela realmente foi criada, estamos construindo um código semântico, criar uma marcação com significado. Antigamente, no HTML, alguns profissionais da área de desenvolvimento de sites não usavam as tags, né, que vocês vão entender o que são, que como está no exemplo desse quadro aqui do lado esquerdo, eles não utilizavam as tags adequadamente para as informações que deveriam ser realmente utilizadas. Por exemplo, um table, que é uma tabela, o objetivo do table é ser usado para dados tabulares, como está dizendo aqui, certo? Então, os caras utilizavam a tabela, por exemplo, para colocar o site inteiro, logotipo, menu, tudo dentro de uma tabela. Isso é falta de padronização. O H1 aqui, ó, do H1 até o H6, que é uma tagzinha que vocês vão aprender, exclusiva para títulos, né? Então, se você usa semântica, se você entende sobre semântica, você entende que o H1 ele vai ter um significado, que é o quê? Um título. Então, por exemplo, como um mecanismo de busca, como o Google, o Bing, o Yahoo estiver fazendo uma leitura no seu website, ele vai entender que aquilo dali é uma tag de título. Logo, ele vai perceber que aquela tag possui alguma informação interessante para que o computador, a máquina, ele possa indexar aquela informação. Do mesmo jeito aqui o all, né, que é uma tag de lista ordenada, e a UL para lista não ordenada, certo? Você vai entender um pouco mais sobre isso.
Usar a tag EM para ênfase em itálico, né? E strong para ênfase forte, que é o negrito. Então, se você utiliza essas tags aqui do jeito deste padrão aqui, você está usando semântica. Um pouco de história. Vamos entender aqui um pouco da história do HTML para que a gente possa fechar esse panorama e essa definição, certo? Primeiro, em 1990, um cara chamado Tim Berners-Lee, né, um cientista, criou a linguagem HTML, que é o Hypertext Markup Language. Isso aqui eu já falei em um slide anterior, certo? Isso aqui é o criador do HTML. Inicialmente sem nenhum tipo de padronização. Em 1992, a NCSA investe na ideia do hipertexto de Tim Berners-Lee, né? Dessa empresa investiu forte nessa linguagem HTML. Em 93, a NCSA cria o primeiro browser, ou navegador web, né? Chamado de Mosaic. Então, esse cara daqui foi o primeiro navegador web da história, tá? Então, se eu te perguntar em uma pergunta ou um questionário, qual foi o primeiro navegador da história, você vai me dizer, ó, que foi o Mosaic, criado pela NCSA. Em 1994, saiu o HTML1 e entra o HTML2, né? São fundadas as empresas Netscape e o W3C, né, que você já conheceu em outras aulas, que determina as regras, né, as boas condutas de desenvolvimento web. A Netscape é uma empresa bastante conhecida nessa área de web também. Em 1995, saiu o HTML2 e entrou o HTML3, com diversas novas tags e já regido pelo W3C. O W3C é que já começou a padronizar, a organizar a casa, né? Em 1996 é criado o Internet Explorer, aquele navegador show de bola, né? Que eu já elogiei ele bastante aí em outras aulas, para não dizer o contrário. Essa versão aqui eu já poderia dizer que é um navegador horrível, né? Essa aqui, Internet Explorer. Essa primeira versão de 96 aqui, não tem nem o que comentar sobre ela. Em 1997, entra o HTML 3.2, substituindo o 3, que popularizou, né? Foi o boom da web em 97, né? Popularizando o HTML. Todo mundo nessa época aqui já tinha uma noção básica do que era o HTML. Não era coisa só para cientista ou para empresa. Em 1998 entra o HTML4, olha só, em 98, HTML4, também chamado de DHTML, devido aos avanços no JavaScript. JavaScript é uma linguagem client-side que você vai aprender neste curso, que auxiliou, né, o desenvolvimento da web, né? Você vai entender as funções do JS, do JavaScript mais adiante. Em 2000, saiu o HTML4, saiu não, ele ainda existe, né? Só que foi aprimorado com o XML. Nasceu o XHTML 1.0, certo? Que já foi especificado no slide anterior. E o HTML foi dado como depreciado. Uma coisa depreciada, né, já foi eliminado do mercado porque não atende às regras, às normas impostas pela W3C. Em 2002, a W3C inicia os trabalhos com XHTML2. Essa coisa aqui, XHTML2, ela foi descontinuada, não deu certo, certo? O objetivo era melhorar o XHTML1, só que eles descontinuaram o XHTML2 e criaram o que a gente chama de HTML5 no ano de 2006. Em 2009 ele foi descontinuado e hoje em 2012, 2013 nós temos o HTML5, que é o futuro da nossa web. Existem todo o processo de tags semânticas englobadas, né? Você encontra elementos que
possibilitam você efetuar desenhos, né, na tela, como o elemento Canvas. Você agora tem como incluir vídeos, áudios de forma super rápida e prática e de uma forma semântica, né? Como já foi abordado, você dá significado àquelas tags para que os sistemas de busca, né, como o Google, ele possa entender, compreender o que o seu site, a mensagem que o seu site quer transmitir. Ok? Então essa é a história da web. Fixe nessa história que o XHTML1 ainda é utilizado, beleza? Ainda é muito utilizado. Inclusive nós vamos aprendê-lo aqui no nosso curso, certo? E também iremos aprender o HTML5. Então iremos aprender essas duas linguagens. Contudo, saiba que o HTML5 é bem melhor, né? Possui uma sintaxe bem mais organizada, mais padronizada, que, como eu já falei, é o futuro, né, da web, um futuro próximo, né? O XHTML1 substitui o HTML4, certo? E o HTML4 não é tão recomendado hoje, justamente por não ter essa padronização, né, de tags que vocês vão visualizar no nosso curso prático, né? Então, quais são as diferenças entre HTML e XHTML, né? O XHTML, eu já falei, possui toda a padronização que a W3C impôs, utilizando as regras semânticas, né, a sintaxe do XML, que é aquela linguagenzinha que permite, né, sistemas diferentes se comunicar. Então, as diferenças são essas aqui, ó. Documentos devem ser bem formados no XHTML. Você vai perceber que as tags elas têm que ser bem definidas, os documentos têm que vir bem alinhados, né? As informações devem vir corretas. Você vai perceber isso logo adiante. Todas as tags devem ser escritas com letras minúsculas. Você não pode criar tags que você vai aprender, certo? Daqui a pouco. Você não pode criar essas tags usando letras maiúsculas, né? É uma regra imposta pelo XHTML, que melhorou o HTML, que já é depreciado. O uso de tags de fechamento é obrigatório. Você vai aprender que existem os sinais, né, de maior e menor que servem para incluir, né, e fechar tags. Então você tem que usar esses sinais para que essas tags elas funcionem adequadamente. Elementos vazios devem ser fechados, né? Você vai entender isso aqui logo a mais. E diferença na sintaxe dos atributos. Você vai entender o que são atributos logo mais também. Então, o que são essas tags ou etiquetas, né? As etiquetas ou tags são comandos de formatação da linguagem que entre parênteses angulares, né? Ele chama isso de parênteses angulares, né? O sinal, esses dois sinais aqui. Então, uma tag ela vai vir entre esses dois parênteses angulares, como ele falou aqui. Todas as tags devem ter um par de abertura e um par de fechamento, né? Uma abertura e fechamento. Com exceção das tags unas. Lembra desse nomezinho aqui, ó, tags unas. Aqui a gente tem um exemplo, certo? Aqui eu tenho uma tag de parágrafo, o P. Eu tenho o parêntese angular aqui, ó, que abre e que fecha, certo? Aqui eu vou ter o texto dentro dessa tag e aqui eu vou fechar, certo? O par de fechamento para essa primeira tag que eu abri aqui. Note que o que caracteriza o fechamento no XHTML de uma tag é essa contrabarra aqui que você pode visualizar. Então eu abri e fechei com a contrabarra aqui antes do P. Logo aqui embaixo você encontra o que a gente chama de tag una. É uma tag especial do HTML. Ela não possui aquele fechamento padrão. Por exemplo, aqui eu tenho a tag img e seu atributo src. Esses atributos vocês irão aprender comigo durante o curso. Esse atributo src é o source, né, o caminho da imagem. Isso aqui é uma tag para você incluir uma imagem lá no HTML. Notem que
O fechamento se dá dentro da primeira tag, da tag de abertura, através da contrabarra aqui dentro da própria tag. Então isso aqui é uma tag especial chamada de tag UNA. Aqui a gente tem um exemplo geral da tag, né? Aqui você vai ter a tag, o texto e o fechamento da tag, que encerra o comando, inicia o comando e aqui você recebe o texto que vai ficar dentro dessa tag, ok? Aqui eu tenho o exemplo do atributo. Você pode aplicar inúmeros atributos dependendo da característica daquela tag. Você vai aprender isso comigo, efetuando exercícios, e aí você vai aprender cada atributo desse de forma super fácil. Nunca faça isso. Já vou fazer isso aqui com vocês em um documento real, certo? Lembra que eu falei que o XHTML ele melhorou o HTML, logo deve seguir algumas regras. Tais regras são: uma tag que abre tem que fechar. Qual é o fechamento padrão de uma tag? Através daquele o parênteses angular que abre, a contrabarra, o P e o fechamento do parêntese angular, né, que já foi definido. Então essa tag aqui que você visualiza, ela não tem fechamento. Logo, isso aqui está fora de cogitação no nosso trabalho. Toda tag que abre, ela tem que ser fechada, com exceção das tags unas, né, que como o exemplo da tag img, que você já visualizou no slide anterior. A opção 2 aqui, ó. O que é que tem de erro nessa opção 2? Eu tenho um P maiúsculo que abre e eu tenho um P maiúsculo que fecha. Lembra que eu falei que as tags do XHTML devem, certo? Por obrigação, vir sempre em letras minúsculas, ok? Então, jamais você vai colocar as tags com letras maiúsculas. Você vai colocar as tags com letras minúsculas, pois é um padrão adotado pelo XHTML, ok? Então aqui você já identifica o erro de cara, as tags estão maiúsculas, não pode, tem que ser minúsculo. Aqui, ó, o P e o P. O que é que tem de erro aqui? Aqui eu vou encontrar dois tipos de erros, né? Um dos erros é esses espaços que você encontra entre a tag, entre o sinal de parênteses angular que abre e o que fecha aqui. Não pode haver esse espaço, nem tampouco a tag de fechamento, ela está faltando aquela barrinha aqui, ó, entendeu? Aquela contrabarra aqui. Então você tem que colocar a contrabarra no final da tag de fechamento. Lembra disso. No quarto item aqui, qual é o erro que eu vou encontrar nessa carinha? Lembra que a img é uma tag una, então o seu fechamento ela se dá na própria tag de abertura. Então tá faltando a contrabarra no finalzinho da tagzinha aqui, ó. Então se você não põe a contrabarra, também é um erro de sintaxe do XHTML. Então lembra de quando a tag for una, certo? Quando a tag for una, botar a contrabarra. Aí você me pergunta, e como é que eu vou saber quais são as tags unas? Não se preocupa, você vai aprender passo a passo quais são elas. A IMG é só uma delas, né? Existem outras que você vai aprender de forma super fácil. Item 5. O item 5 eu tenho aqui ó, uma tag strong, eu tenho um atributo chamado class, e esse atributo ele tem um igual e um valor, certo? Aqui eu fechei, tem um texto aqui, ó, e tem o fechamento do strong, que é uma tag de grande ênfase, que você vai aprender logo mais. Note que o erro aqui está presente aqui no atributo. Os atributos vocês irão aprender também passo a passo. Os atributos são características que se impõem às tags, né, que você vai criar. Esse atributo aqui, o class, é um atributo que permite você criar uma classificação para a tag. Essa classificação ela vai ser estudada mais no CSS,
Contudo, ela permite que esse texto aqui, por exemplo, ficasse azul, né? Ele vai usar uma classe lá do CSS que vai permitir o texto ficar azul. Só que qual é o erro que você visualiza aqui? Todo atributo ele é composto por quê? Vamos visualizar aqui na imagem 4. Eu tenho o atributo src igual aspas duplas ou aspas simples, tanto faz, o valor, certo? E aspas duplas ou aspas simples, fechando, certo? Nesse caso aqui, eu não tenho as aspas duplas lá para alocar o valor da palavra azul. Logo, isso configura um erro do XHTML. Então, lembre-se que os atributos eles são compostos basicamente pelo nome do atributo, o símbolo de igual, a aspa dupla que abre e que fecha, e o valor dentro dessa aspa dupla. E o sexto item aqui configura um erro clássico, que é o erro de alinhamento de tags. Uma tag, por exemplo, verifica aqui, ó, eu tenho uma tag i, que é uma tag que implementa um itálico, né, no texto. Eu tenho uma tag b, certo? Dentro da tag i, só que a tag b, ela deveria terminar aqui, ó, dentro do i. E aconteceu justamente o contrário. A tag B terminou fora do i, porque você vai aprender conceitos de herança, né, dentro do HTML, vai entender que, por exemplo, uma tag que está dentro da outra quer dizer que ela está alinhada com ela. Logo, essa tag que está dentro de outra tag é uma tag filha. E a tag mãe é a que contém essa tag filha. Você vai entender logo mais essa questão de alinhamento. Eu vou fazer esses exemplos aqui na prática para vocês visualizarem esses erros em um documento, ok? Então, essa aqui é para você nunca fazer em um documento XHTML. Lembra daquela história do tableless que eu falei para vocês? Pois aqui está, né? O tableless é uma regra, né, imposta pela W3C, na qual não devemos utilizar tabelas para adicionar toda a estrutura de um website. Por exemplo, o logotipo, o menu, o banner de apresentação, o rodapé, as seções internas do conteúdo, né? Então, tabelas são específicas para dados tabulares. Se você vai usar a tabela para colocar um site inteiro, como está aqui nessa imagem, certo? Isso é um erro gravíssimo, certo? É tanto um erro de semântica, que você vai entender, como também um erro, uma falta de padronização, né? Que você deve seguir esses padrões adotados pelo W3C. Beleza. O que vem a ser DTD, né? Você vai entender na prática comigo o que é esse tal de doctype ou DTD, né? Que é o Type Document Type Definition, né? DTD, como está aqui, a definição do documento. O DTD ele não é uma tag HTML, certo? Não faz parte das tags do HTML. Ele é apenas uma sintaxe que define qual é o tipo de documento que você está trabalhando naquele momento. Se ele é um HTML4, se ele é um XHTML 1.0 ou se ele é um HTML5. Então, se você esquecer de definir o doctype, que eu vou mostrar para vocês um exemplo, o navegador ele não vai entender que tipo de documento é aquele, se aquilo é um HTML4, se aquilo é um XHTML 1.0 ou se ele é um HTML5, que é o mais atualizado do momento, né? Então, como definir esse doctype? O doctype ele tem a função de definir a gramática e a sintaxe daquele documento, quais são as regras que vão ser impostas para aquele documento. Você já aprendeu que as regras do HTML4 não são as mesmas regras do XHTML. O XHTML ele impôs regras baseadas no XML.
né, uma organização melhor para o nosso código do nosso site. O HTML5, né, nem se fala, é uma regra ainda melhor, né, que foi imposta, que futuramente irá substituir o XHTML, né, só que, como eu já falei, nós iremos utilizar esses dois modelos aqui, vamos aprender a utilizá-los em conjunto, certo? Dentre os tipos de doctype, certo, estão aqui, ó, os doctypes para o XHTML 1.0, certo? Que podem ser divididos em três seções, que é o strict, o transitional e o from set. O doctype do HTML5 é o mais simples deles. É só isso daqui, essa linhazinha de código, doctype HTML, beleza? Vamos falar desses três carinhas aqui, ó, from set, transitional e strict, que são os doctypes do HTML 1.0, como está aqui, ó, XHTML 1.0. O strict, ele informa ao navegador que está usando as regras mais atualizadas do XHTML 1.0, logo aquele documento deve utilizar todas as regras impostas pela W3C, inclusive o fechamento de tags, a utilização de tags com letras minúsculas, tudo aquilo que eu já falei no slide anterior. Então o strict é o modelo mais burocrático, né, do XHTML, porque você tem que seguir à risca todas as regras para que não haja erros de sintaxe. O transitional, como o próprio nome diz, ou transicional, né, ele ele permite que você utilize as tags que já foram depreciadas, né, já não são mais utilizadas dos HTMLs mais antigos, e também utiliza as tags novas, né, as tags padronizadas pela W3C. Então, esse transitional, né, que pode ser visualizado aqui nessa diferença, desse para esse, não é um doctype muito recomendado, certo? Por quê? Porque ele te dá a liberdade de usar tags que não são mais padronizadas, e isso pode deixar teu site um pouco não tão legal aos olhos da W3C. E o último carinha aqui é o from set, né? Esse cara está fora de cogitação, beleza? Até porque a gente não vai trabalhar com frames, né? Que não vale a pena nem comentar, que já é uma tag depreciada, é uma tag que não é nem aceita nem no XHTML1 strict, né? É só para quem trabalha com frames mesmo. Vou mostrar depois o que são esses frames, como eles funcionavam antigamente, né? Principalmente em janelas pop-up. Só que o objetivo da gente, se a gente estiver trabalhando com XHTML, é usar o doctype strict, que é o padrão do XHTML 1.0. E quando estivermos trabalhando com HTML5, a gente utiliza só esse carinha aqui, ó, doctype HTML, pronto. Esse daqui é o doctype simples que vai substituir esse cara grandão aqui, ó, que a gente nunca decora, ele nunca memoriza. Quando você estiver fazendo o site com o strict aqui, você basta copiar esse cara e colocar lá no topo do documento. Não precisa memorizar isso aqui, até porque é impossível, né? Possível não, é inviável você memorizar esse doctype. Então aqui nós temos uma estrutura básica de um documento XHTML 1.0. Aqui em cima eu tenho um doctype, aquele cara lá, grandão que eu te mostrei lá, certo? E aqui embaixo eu tenho o HTML, dizendo aqui, ó, XMLNS aqui, ó, com o endereço da W3C, onde ele vai buscar todos o interpretador de regras, né, aqui nesse site do XHTML. Aqui eu tenho um head, que você já visualizou em outra aula, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Dentro do head, a gente vai ter a cabeça, né, onde vai estar algumas informações do site, como o título e as meta tags. Aqui tem um exemplo de meta tag, que é uma meta tag de char7 que permite que o conteúdo dessa página seja
interpretado os seus caracteres especiais, né? A gente vai discutir um pouco sobre isso daqui a pouco. Aqui eu tenho uma tag body, que eu já falei em outra aula, que é o corpo do site, né? É onde o conteúdo em si vai estar presente. E aqui eu tenho o fechamento da tag HTML, né? Que fecha essa primeira tag aqui de cima. E aqui eu tenho a estrutura básica de um documento em HTML5. Notem só a diferença. O HTML5 ele vem trazer uma palavrinha para vocês, que é a questão da simplicidade. Se antes você tinha uma estrutura de documento um pouco mais complexa, principalmente quando se fala do doctype e da tag meta, hoje você tem, certo, um documento mais organizado, com menos informação para ser colocada, certo? O charset aqui agora ficou um pouco menor e você tem a possibilidade real de memorizar essa estrutura básica de forma super rápida. Nós iremos utilizar essa estrutura aqui, por enquanto, para o nosso desenvolvimento das páginas localmente. Ótimo, pessoal. Agora chegou a hora de pôr a mão na massa, né? Na primeira aula, eu pedi para que vocês estudassem um pouco sobre esses três carinhas aqui. O Apache, o servidor HTTP Apache, a linguagem de programação dinâmica PHP e o sistema gerenciador de banco de dados MySQL, certo? Que trabalha com a linguagem de estrutural de banco de dados SQL. Esses dois carinhas estão dentro, para o Windows, né, estão dentro de um programa chamado Champ, que tem esse íconezinho aqui. Esse programinha Champ, ele vai ser disponibilizado para você na sua área, certo? Eu vou ensinar como instalar esse programa que possui esses três elementos e vou explicar um pouquinho desses três carinhas agora, certo? Eu vou dar um ESC aqui e vou abrir a pastinha que contém esses arquivos. Esses arquivos serão disponibilizados para você, tranquilo? Aqui eu tenho os três arquivos que eu vou instalar agora para nossas aulas, que é o Notepad++. Esse programinha será disponibilizado para você, beleza? O Notepad++ é um melhoramento daquele bloco de notas que tem do Windows. O Notepad++ ele permite, né, que a sintaxe ela possa mudar de cor, por exemplo, lá. Então fica mais fácil de você entender a codificação que a gente vai implementar nesse curso. Aqui eu tenho o Champ, que é aquele programinha que eu acabei de dizer, que é o nosso servidor web local, que vai nos permitir ter uma simulação, uma implementação melhor dos projetos que vão vir adiante, e vai permitir também que você possa armazenar os projetos que você vai criar, certo? Dentro de uma pasta sem estar espalhando em várias pastas aí dentro do seu computador. Então vamos instalar logo esse carinha aqui, ó, que é o mais simples, que é o Notepad++, né, que é o programinha que a gente vai utilizar para digitar os nossos códigos HTML e CSS. Clica duas vezes em cima dele. Ele vai perguntar se você deseja mesmo fazer essa instalação. Você diz que sim. Escolhe aqui OK. É muito simples a instalação dele. Ele vem em português, né? Você vai clicando em próximo aqui. Diz que concorda com os termos, né? Se você quiser ler esses termos aí, você fica à vontade. Ele diz que concorda. Aqui ele vai mostrar a pasta de destino. Lembre-se que esse arquivo vai ser gravado. Se seu sistema é de 64 bits, ele vai ser, como ele é um programa de 32 bits, ele vai ser armazenado na pasta Program Files x86, que é 32 bits, a mesma coisa, certo? Aqui ele solicita que você clique em alguns temas, plugins, né, e tal. Deixa como está, vai ocupar 16 MB do seu disco rígido, clique em próximo. E agora você pode clicar em instalar. Lembrando que tem essa opção marcada aqui, Create Shortcut on Desktop, né? Ele vai criar um atalho aí na sua área de trabalho, ok? A instalação dele é muito rápida, muito simples. Já terminou a instalação, você pode executar o aplicativo. Terminar.
já abriu aqui para mim o aplicativo. Quando ele abre, ele já mostra esse change log aqui, você pode fechar. Beleza, deixa minimizado aí que já já a gente volta para ele. Nós vamos trabalhar com ele para desenvolver algumas tags. Ótimo. Agora eu vou instalar o outro programinha, que é o Champ. Se você não tem ele na sua máquina, você vai fazer o download na plataforma web disponibilizada, certo? A instalação dele é muito rápida também, só que tem alguns parâmetros que você deve ficar atento. Clique duas vezes em cima, diz que sim. Certo? Ele mostra essa mensagem aqui, para que você ative algumas permissões, né? Clique em OK. Setup. Primeiro, visualize agora que o setup dele é em inglês, né? Então você tem a palavra Next como próximo, né? Clique em Next. Aqui você vai visualizar os arquivos que ele vai instalar no computador. Note que agora ele vai instalar um servidor, certo? Esse servidor é composto pelo Apache, que é um servidor HTTP, que você vai pesquisar, né? Para entender um pouco melhor. Tem o gerenciador de banco de dados, né? O MySQL. Temos o FileZilla FTP aqui, que eu não vou instalar, vou desmarcar esse carinha aqui, vou desmarcar esse carinha aqui e vou desmarcar esse, que não fazem parte do escopo do nosso curso, porque o FileZilla ele vai ser instalado à parte depois, não vai ser útil a gente instalar ele nesse momento. O FileZilla é uma aplicação que também será disponibilizada, que permitirá que você possa publicar seu site futuramente. Mas no momento não há necessidade dele. O Tomcat aqui é um servidor para aplicações Java, também não vai ser utilizado nesse escopo. É interessante para a gente apenas o Apache e o MySQL nesse momento. Aqui ó, em Program Language, você tem o PHP e tem o Perl, né? Deixa eles dois marcados aqui também. E aqui embaixo você tem outras aplicações, como PHPMadmin, Webalizer, Fake Sendmail. Esses dois caras aqui eu não vou querer também, certo? Deixa só o PHPMyAdmin, que você vai entender o que é mais adiante. Então, recapitulando, o que eu marquei aqui? Marquei o Apache, MySQL, certo? Marquei a linguagem de programação PHP e ela Perl aqui também. E o PHPMyAdmin. Beleza? Clique em Next. Ele vai salvar na pasta C2 pontos, na pasta champ, como está aqui, deixa esse nome, beleza? Clique em Next. Pronto, agora você finalizou a instalação, né? Clica aqui em Next. Se você quiser desmarcar essa opção aqui, Learn More About Bitname, né? Que é a detentora do champ, você pode desmarcar. Clique em Next. E Next. E agora ele vai efetuar a instalação do aplicativo no seu computador. Lembrando que eu gostaria que vocês estudassem, né, um pouco mais sobre o champ, entendendo que a palavra champ, né, significa Apache, MySQL e PHP. O X quer dizer que essa aplicação ela é instalada, né, no Windows. Então, você vai implementar um servidor web completo no seu computador local, para que você possa fazer testes dos websites que você vai desenvolver. Aguardamos um pouco o término da instalação. Assim que a instalação for concluída, ele vai mostrar essa janelinha no final para você, certo? Você deixa isso aqui marcado para que ele possa abrir o que a gente chama de Control Panel, né? Ou painel de controle. Clique em Finish. Aguarda o programa abrir. Ótimo. Uma vez aberto o painel de controle, note que você vai visualizar aqui as aplicações que foram instaladas. As principais são o Apache
o MySQL, que é o banco de dados. Note que os serviços devem estar marcados aqui com esse tique verdinho que você pode visualizar. E quando você visualizar esses dois serviços aqui ativados, se caso eles não estivessem ativados, eles com certeza estariam vermelho assim. Então quer dizer que o serviço não foi instalado corretamente. Para que você possa ativar o serviço, clique sobre o X e clique em Yes to install Apache Service, né? Imediatamente ele vai inserir o serviço do Apache no Windows. Para que serve esses dois ícones ativados? Permite que quando o Windows iniciar, ele também inicie junto o Apache e o MySQL. Clique nesses dois botões aqui, Start, que é iniciar em inglês, né? Para que ele possa iniciar os dois módulos. Start aqui. Aguardando aqui. Ótimo. Se ficar verdinho aqui, ó, dizendo que a porta 80 e a 443 foram ocupadas, então quer dizer que o seu servidor Apache ele foi instalado. Lembrando que a porta 80 de um computador e a porta 443 elas remetem ao HTTP na parte 80 e o HTTPS, que já foi explicado, que é uma camada de segurança, né, o S do HTTP, que permite que os dados vão criptografados, né? Então essas duas portas, a 80 para o HTTP e o 443 para o HTTPS, estão habilitadas no nosso servidor Apache. Clique agora em Start aqui para o MySQL, que será utilizado também futuramente. Vamos iniciá-lo também. Ótimo. Aguarde um pouco. Beleza. Ele agora está habilitado. A porta que ele utiliza é a 3306 do computador. Beleza? E está os dois serviços habilitados. Se ficar verdinho aqui, quer dizer que tudo ocorreu bem. Caso você não tenha sucesso na hora de ativar esses dois serviços, dar um start, seria recomendado que você clicasse com o botão direito do mouse. Deixa eu mostrar isso aqui, como você pode fazer. Você abre meu computador, computador local, ABC dois pontos. O champ ele vai estar instalado aqui, ó, certo? Dentro dele você vai localizar o champ control, aqui, champ control. Esse champ control abre aquela mesma janelinha que nós estávamos anteriormente. Se você não conseguir startar aqueles dois serviços, quer dizer que você precisa de privilégios de administrador para efetuar aquele início. Então, como é que você abriria essa aplicação como administrador? Basta clicar com o botão direito do mouse sobre ele, certo? E executar como administrador nesse menu de opções. Você diz que sim. Vai abrir aquela mesma janelinha. Agora sim você tem como dar start aqui de forma positiva. Caso você tenha um problema, né, de não estar startando corretamente, está mostrando uma mensagem de erro qualquer e você faz esse procedimento. Tranquilo? Aqui você já pode fechar a janelinha. Para testar, eu vou mostrar, vou fechar aqui essa janela também. Ótimo. Para testar, galera, eu vou abrir aqui um navegador de minha preferência, certo? Eu utilizo o Google Chrome. Você pode abrir qualquer navegador da sua preferência aí. Para testar, o que é que você vai fazer? Memorize essa palavrinha aqui, para que você possa visualizar se seu servidor Apache ele está funcionando corretamente. Digita a palavra local, deixa eu botar minúsculo aqui, localhost. Lembre-se dessa palavrinha. É através desse localhost que iremos testar todos os nossos projetos. Já vou mostrar onde fica a pasta para que você possa colocar todos os seus sites. Então, digite localhost e pressione Enter. Se aparecer essa mensagem aqui, parabéns,
o seu champ ele foi instalado com sucesso. Beleza. Vou fechar aqui o navegador. Vou abrir aqui meu computador. C dois pontos. E vou localizar a pasta champ, que está aqui dentro de C dois pontos. Vou abrir ela. E agora eu gostaria que você ficasse atento a uma pasta em especial, que é essa pasta aqui, ó, htdocs. Dentro dessa pasta chamada de htdocs é onde estarão todos os sites que você vai desenvolver de agora em diante, certo? A pasta htdocs é uma pasta reservada para que o servidor Apache possa fazer a leitura daqueles sites que você desenvolveu. Então clica duas vezes dentro da pasta htdocs. Esses elementos que estão aqui, ó, você vai poder excluir todos eles, beleza? Para excluir, pressiona Ctrl mais a letra A para selecionar tudo, beleza? E pode dar um Shift mais Delete para apagar de uma vez. Eu vou excluir todos os arquivos definitivamente, permanentemente. Pronto, vou deixar a pastinha htdocs, como está aqui, ó, vazia. E é dentro da pastinha htdocs, que está dentro da pastinha champ, dentro da disco local C dois pontos, que eu vou desenvolver as minhas pastas de sites de agora em diante, beleza? Só para ter uma noção mais fiel disso aqui novamente. Vamos voltar aqui para meu computador. Vou abrir aqui esse C dois pontos. Vou localizar a pasta htdocs, né? Deixa ele processar aqui um pouco. Deu uma travadinha. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá de novo. Htdocs, C dois pontos. Aqui eu vou acessar champ e a pasta htdocs, certo? Que é o caminho que eu vou utilizar para armazenar todos os meus sites de agora em diante. Ótimo, perfeito. Então, qual vai ser a primeira implementação que você vai desenvolver aqui? Só para a gente poder finalizar essa aula de instalação do champ. Você vai criar uma nova pasta e vai chamar essa pasta de site, ou melhor, vamos colocar aqui xhtml, perfeito? Dentro dessa pasta, eu vou clicar duas vezes nela e eu vou criar umas subpastas aqui. Eu vou criar essa pasta CSS, criar outra pastinha aqui, ó, que é o IMG, criar outra pastinha aqui que é o Docs. Deixa eu me ver, outra imagem aqui, mídia. Ótimo. Acho que por enquanto não. Ainda falta essa daqui, JS. Pronto. Cria essas 5 pastinhas que estão apresentando aqui na imagem, certo? Dentro da pasta XHTML. Aqui dentro nós iremos desenvolver alguns projetos, tranquilo? Mas isso vai ser um assunto para a próxima aula. Então eu fico por aqui, espero que vocês possam exercitar esse momento e que vocês possam instalar a aplicação e entender um pouco mais sobre ela. Então até a próxima aula, pessoal.